Boa noite, senhores cidadãos, 4barrense. Hoje nós estamos aqui na sede da Câmara de Cidadania, na nossa residência, na rua Argemiro Fulgêncio da Cruz, número 36, Jardim Pinheirinhos, Borda do Campo, cidade 4 Barras, região metropolitana de Curitiba. Nós estamos aqui na sede própria, construído com recursos próprios, da minha aposentadoria e da minha esposa, e também de alguns recursos de um sítio que nós vendemos no Rio Bonito do Iguaçu, e nós investimos aqui. Essa obra iniciou 17 anos atrás e hoje, graças a Deus, nós concluímos ela. Obra sempre tem algumas reformas para fazer. Uma lâmpada, uma eletricidade, um cano que estoura no banheiro ou na cozinha. Sempre alguma coisa a gente está fazendo. E nós agora estamos fazendo a reforma do nosso salão de festa, onde nós estamos colocando porcelanato no chão, que era em cimento queimado, e as paredes ainda só estavam com reboco. E agora nós vamos colocar cerâmica na parede, porque 85% do nosso sobrado é com porcelanato e cerâmica. Deixa uma casa mais gostosa, refrigerada. Só que na época do frio tem um problema, ela é mais fria. Mas esse não é o problema. Isso é uma solução. Hoje nós estamos aqui para falar do ano de 2025. Foi um ano muito difícil para todos os brasileiros, em toda a federação dos estados, porque nós temos uma política com uma ideologia partidária arcaica, ultrapassada e falida, tendenciosas e maldosas e perversas, de alguns políticos do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e também alguns do Judiciário, que estão com as mãos sujas de sangue, de verbas públicas desviadas dos cofres públicos, a qual os contribuintes pagam seus impostos para ser investido em saúde, em educação, em infraestrutura, em obras, saneamento básico, ou seja, esgoto, obras, ou seja, moradias populares para as pessoas de baixa renda, que está cadastrado nas secretarias sociais dos municípios. E 4 Barras estacionou, puxou o freio. Não foi mais construída nenhuma casa popular depois da gestão do ex-prefeito João Carlos Creplive, que iniciou o Itapira 1, Itapira 2, Itapira 3 e também fez a infraestrutura de saneamento básico, mobilidade, sustentabilidade e sensibilidade. No governo do Adamowski, ele deu continuidade na inauguração do posto de saúde
iniciada pelo prefeito João Carlos, no Itapira 2. E também em alguns colégios que o ex-prefeito Adamowski inaugurou, obra iniciada no governo do João Carlos, e outras que ele construiu aqui na borda do campo. Por que eu estou falando isso? Porque Quatro Barras, ela tem uma tradição ultrapassada, arcaica e falida. Porque os nossos ordenadores de despesa, o executivo que executa, e os vereadores que foram eleitos para representar o cidadão contribuinte, o eleitor, eles são alienados e omissos ao governo municipal. Eles não fiscalizam, eles não legislam como as verbas públicas estão sendo aplicadas no município. Por quê? Porque existe uma tradição do toma lá da cá. Eu, uma vez eleito prefeito, eu chamo os vereadores da minha base e distribuo cargos. 10, 12 cargos, 8, 7, depende do vereador, depende da quantidade de voto que ele fez. E isso é uma tradição há 30 anos em Quatro Barras. Isso é um atraso ao município, porque muitas verbas públicas são desviadas para favorecer o legislativo, para pagar o toma lá da cá, o Caixa 2, nos contratos de licitação e pregão. Eu, como Câmara de Cidadania, presidente da organização fiscalizadora, criada em 2005, no CNPJ 07-335-907/1000-50, nós criamos um grupo de membros voluntários independentes, porque nós não recebemos recursos públicos, nem federal, nem estadual, nem municipal, e nem também de empresas privadas. E nenhum membro contribui para comprar uma garrafa de água na sede da Câmara de Cidadania. Somos nós, proprietário da sede, Aurinete Silva Abreu e Edmilson Batista de Abreu, com o nosso CPF, que bancamos todas as reuniões que são agendadas com os representantes do Legislativo e do Executivo e também do Estadual, onde gravamos vários vídeos com Gilberto Ribeiro na Assembleia Legislativa e com outros pré-candidatos a deputado estadual. Não há gratidão, não há reconhecimento, não há lealdade, não há fidelidade pela parte dos políticos, porque eles só querem receber, mas eles não querem servir. Então hoje eu quero falar de algumas coisas que a Câmara de Cidadania ela vem sendo perseguida pelos políticos, mais do legislativo do que do executivo, porque vereadores eles não gostam de ser fiscalizados, porque quando eles foram eleitos, eles fizeram um juramento perante o promotor do Tribunal Eleitoral que eles iam respeitar a Constituição Federal, o artigo 5º, o artigo 37.
que eles não iam prevaricar, que eles não iam cometer improbidade administrativa, que eles não iriam ser omissos e alienados ao sistema. Iam ser imparcial, não parcial. E ao contrário, o que nós vimos nesses 30 anos, e também depois de 2005 até 2024, esse câncer maldito, ele vem crescendo. Essa doença, ela vem aumentando. Está infiltrada na cabeça dos políticos. Eles poderiam fazer diferença construtiva, fiscalizar e legislar. Mas não. Eles preferem fazer um acordo entre gabinetes de vereadores, sentar na mesa do executivo e passar o pano, passar a mão na cabeça do prefeito, do ordenador de despesa, da corrupção dos corruptores, principalmente nos contratos de licitação e pregão. Isso aconteceu na construção da UPA, isso aconteceu em obras de infraestrutura, de pavimentação, e eles fecharam os olhos. Mas a Câmara de Cidadania sempre foi imparcial, independente e voluntária. Mesmo alguns membros nos traindo, dando bola nas costas, fazendo acordo com o prefeito, vazando as informações das reuniões que nós fazíamos, ainda era lá embaixo, mas isso iniciou lá nas Ruas das Rosas, número 20, no Itapira 3, em 4 Barras, depois veio aqui para Borda do Campo, e muitos usaram a Câmara de Cidadania para ser pré-candidato a vereador. Eu levei ao conhecimento do Ministério Público e eles me deram uma sugestão. Abreu, você como presidente tem a prerrogativa de fazer uma carta e de destituir, tirar essa maçã podre da Câmara de Cidadania. E assim eu fiz. A maioria foram afastada. Nós ficamos com a média de 6 e depois na outra eleição esses 6 também se prostituíram. Venderam a sua alma em troca de favores, do toma lá da cá. Agora em 2026, esse ano que está iniciando, nós queremos trazer novamente uma sociedade com transparência e cidadania, de princípios morais, sociais e éticos, para que nós possamos ter uma cultura moderna e inteligente, de inovação na administração pública, ou seja, como gastar as verbas públicas com transparência, sem corrupção, sem cometer improbidade administrativa. Eu vou ler aqui a título de utilidade pública, a Câmara de Cidadania de 4 Barras e a nossa TV Eu Amo 4 Barras Cidadania, garantida pela Constituição Federal, da Lei 10.27 e da LAI, a Lei de Liberdade de Expressão e Livre-Arbítrio. E a nossa TV Eu Amo 4 Barras Cidadania é uma criação da Câmara de Cidadania de 4 Barras, criada para servir e não ser servido. As nossas comunidades esquecidas e discriminadas,
que estão na reclusão social e na extrema pobreza. Nesse ano que está terminando, passaram mais um ano de 2024 esquecido pelo sistema público municipal, executivo e legislativo. Gastaram milhões de verbas públicas com festas para fazer publicidade para o executivo e legislativo, ou seja, para os governadores de despesa e vereadores da base do governo. Com ostentação para mostrar o seu ego e as vaidades exageradas. Eles foram egoístas e oportunistas. Mais um ano que está terminando em 2025. Na Constituição Federal, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Familiar ao combate à fome, no artigo 303 de 2024, Lei 8.842, de 7 de setembro de 1993, e a resolução ONAS 145/2004. É incorporada a LOA em 2011 pela Lei 12.435/3011. Tornou a assistência social um direito universal. Não é nem municipal nem estadual, é universal em todos os estados da Federação do Brasil. A quem dela necessitam sem a necessidade de contribuição prévia e a Seguridade Social. É um direito de todo cidadão que estão na reclusão social, extrema pobreza, cadastrada no sistema do baixa renda, da Secretaria Social. Só o que nós percebemos e o que nós assistimos e que nós somos testemunha e vemos é que a Secretaria Social usam a Secretaria Social, os funcionários comissionados, para angariar voto nas vésperas das eleições. E assim também é nas outras secretarias de saúde e educação, infraestrutura, obras, lazer e turismo. 4 Barras não é um caso isolado, é uma tradição. É incorporada na LOAS em 2011 pela Lei 12.435/3011. Tornou-se uma assistência social um direito universal a quem dela necessitam sem a necessidade de contribuição prévia. A Seguridade Social é uma política pública de proteção social voltada às pessoas de baixa renda, que dela necessitam. É uma política pública obrigatória de proteção social, voltada à defesa dos direitos das populações em situações de vulnerabilidade. Eu vou repetir aqui que essa palavra é vulnerabilidade.
é uma política pública protagonista no combate às pessoas que estão na reclusão social e extrema pobreza, que são usadas pelos partidos políticos tendenciosos, malvados e perversos, como eu citei lá no início. Eles são malvados e perversos. Por quê? Porque ele usa a carência, a emoção, a necessidade das pessoas, e eles falam, olha, eu te dou 2 cestas básicas, te dou leite, te dou fralda, te consigo exame médico, remédio, mas você tem que votar em mim. Ainda são mais tendenciosos. Por que essa palavra tendencioso e malvado? Eles tiram uma xerox do título de eleitor e da identidade do eleitor para comprovar se lá naquela urna, a qual o título dele pertence, aonde ele vai votar, ele teve voto lá. Se ele não tiver voto lá, ele vota na casa do cara e o cara é escrachado, é discriminado, é ofendido. E aí há retaliação e perseguição política. Assim é em todos os municípios, e 4 Barras é uma tradição. Eu comprovei isso. E nós temos vereadores na Câmara e cabos eleitorais com mulheres que são indicadas como cargo de comissão, que esse cabo eleitoral usou esse sistema para eleger o vereador. Se vocês quiserem o nome do vereador e desse cabo eleitoral, eu posso dar, mas vocês vão ter que vir aqui fazer uma entrevista, fazer um debate, me provocar para que eu torne isso público. Porque eu tenho esse direito, eu tenho essa prerrogativa como utilidade pública. E aqui tem bala na agulha. Tá aqui, ó. Aqui tem bala na agulha. Aqui é bicho do Paraná, apesar de eu não ter nascido no Paraná, ter nascido em São Paulo. Mas eu amo esse estado, eu amo essa cidade. Por isso que chama TV Eu Amo 4 Barras Cidadania. Por isso que chama Câmara de Cidadania de 4 Barras de Utilidade Pública. Em nenhum momento eu omiti o nome da cidade a qual me abraçou e me acolheu, eu e minha família. Então eu faço a diferença construtiva. Dando continuidade, é uma política pública protagonista no combate às pessoas que estão na reclusão social e na extrema pobreza, que são usadas pelos políticos tendenciosos e maldosos e perversos. Aqui repete, tá? Em troca de votos, ou seja, em troca do toma lá da cá. Se você vota em mim, está comigo, eu te dou apoio. Mas esse dinheiro, senhor cidadão contribuinte, não sai do bolso do vereador, não sai do bolso do executivo, do prefeito. Esse dinheiro é dos seus impostos, que são desviados da Secretaria de Infraestrutura, de Obra, Turismo e Lazer, Secretaria Social e da Saúde. Porque a saúde é responsabilidade da União. E eles usam os remédios, os exames, o fura-fila, passa outra pessoa na frente, porque não é eleitor dele, para favorecer o eleitor dele. E o puxa-puxa, que são os carros oficiais da Câmara Municipal, que são usados durante 4 anos para puxar eleitores para hospitais e clínicas. Isso também é improbidade administrativa, isso é abuso de poder, porque a prefeitura do município de 4 Barras, que eu vou usar
Quatro Barras como exemplo, ela tem a maior frota, a maior infraestrutura operacional de carros preparado, energizado pela vigilância sanitária para levar o paciente aos hospitais. E os motoristas são vacinados. E os motoristas comissionados, cabo eleitoral de vereadores e vereadoras, não são protegidos contra essa doença. E pode pegar um câncer, pode pegar qualquer outro tipo de doença. Então, senhores cidadãos, seja um fiscal das verbas públicas. Exija os seus direitos, os seus deveres, as suas obrigações como cidadão, como contribuinte. Não deixe os vereadores usar a máquina pública e falar que é ele que está te ajudando, é ele que está te servindo. Não. Ele está desviando os verbas públicas que você pagou seus impostos para favorecer a sua eleição e reeleição. E aqueles também que são pré-candidatos. E a Justiça, o Judiciário, o Tribunal Eleitoral do Estado do Paraná e da Federação sabe disso, que todos os estados eles fazem isso. Então nós não podemos viver numa bolha. Nós temos que pegar um alfinete, um palito de dente, ir lá e furar a bolha e tornar público os corruptos e corruptores das verbas públicas. Em troca de moedas nos votos nas urnas, nas eleições municipais, no estado do Paraná, principalmente na cidade a qual eu resido, e eu fiscalizo. Então eu posso falar isso porque eu trabalhei no sistema legislativo 12 anos, trabalhei no executivo 4 anos. Eu conheço como funciona a máquina e eu fui um dos fiscais e presidente da entidade que denunciou a corrupção em Quatro Barras. Não fiz acordo com o Ministério Público, não fui um delator, não. Porque eu não cometi crime, eu apenas segui ordens. E eu fiz questão de me infiltrar mais ainda para acompanhar como as verbas públicas estavam sendo administradas, principalmente nas diárias de vereadores e de funcionários do Executivo. Vereadores que pegavam diária e ficavam em Quatro Barras e não viajavam para Foz do Iguaçu ou para outros estados. E os que viajavam para Foz do Iguaçu, viajavam não para fazer o curso, para cumprir a carga horária. Era para ir para o Paraguai, fazer compra, ir para a Argentina, fazer compra de vinhos e outros. E você, contribuinte, que bancava essas mordomias, essa ostentação dos vereadores de Quatro Barras. Isso não nada mudou. Eu fiz essa denúncia, está tramitando no Ministério Público, estou cobrando do Ministério Público, da promotoria, para que conclua essa denúncia da Câmara de Cidadania, a qual foi ajuntado as quilometragens, as câmaras dos pedágios, os diários de bordo, os vistos nas empresas que patrocinavam o curso e também aquelas empresas que davam televisões para usar como marketing para que mais vereadores, mais funcionários públicos, agente público, participassem dos cursos. Isso é improbidade administrativa, isto é corrupção.
são corruptores. Tanto as empresas que patrocinavam os cursos, como os vereadores que pegavam o dinheiro, o erário público, e colocavam no bolso e ia para o Paraguai fazer compras. E eles vão devolver esse dinheiro. Dando continuidade aqui, procurando sempre escolher melhores candidatos de partidos, sem ideologia partidária fanática, alienado ao sistema corrupto e corruptores partidário. Aparentam para pré-candidato nas eleições para prefeito e vereadores. E nós olhamos nas listas partidárias e as suas propostas de governo, do executivo e legislativo, e sempre são os mesmos nomes, há mais de 30 anos. Em 4 Barras não se renova. Tem vereadores que estão com 12º mandato na Câmara Municipal. Outros estão com 4 anos, 3 anos. E é de geração a geração. E eu sou contra a reeleição. Eu sou favorável que um vereador e um prefeito fique 5 anos, não 4 anos, 5 anos, que muda a legislação para coibir a corrupção, para favorecimento ilícito próprio. Destacando os princípios fundamentais da legalidade, da impersonalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência limpa. E trata-se de regras para o acesso ao cargo político, concursos públicos, remuneração e aposentadoria, e combate à improbidade administrativa, sendo um pior do direito administrativo brasileiro, que rege aos serviços públicos a todos os níveis, com uma cultura moderna e inteligente de inovação na administração pública, sem o tráfico de influência, sem o conluio, sem o peculato, sem a prevaricação e sem o dolo do mau uso do erário público no executivo e legislativo. E também alguns comentam que no judiciário não é diferente. Alguns funcionários do judiciário usam do abuso de poder do erário público para fazer diárias, viajar, fazer cursos. Mas como eu nunca trabalhei lá, e eu nunca entrei no portal da transparência do judiciário, eu não posso confirmar essa denúncia. Eu disse que me disse as narrativas e os mimimi. Eu posso falar aquilo que eu presenciei, aquilo que eu fui testemunha, aquilo que eu me infiltrei como infiltrado para trazer a denúncia com transparência, cidadania e ética, princípios morais, sociais, de valores. A lei da cidadania de 4 Barras de utilidade pública para o senhor cidadão é a 1027. Como já citei no início, somos independentes e voluntários. Para servir aos nossos cidadãos, usuário do SUS, no artigo 196, artigo 200, que todos têm direitos, não precisa de vereadores para furar a fila. Você mesmo pode ir lá com o seu cartão, marcar a sua consulta, pedir seu remédio, marcar seu exame, marcar o carro para você ir para Curitiba, sem precisar do tráfico de influência de vereadores
porque você foi um eleitor dele ou um cabo eleitoral dele. Não faça isso, senão você também está cometendo um crime. Dando aqui continuidade, possamos exigir os direitos e deveres, também as nossas obrigações, e ser um fiscal voluntário e independente. Não precisa estar filiado a nenhuma organização fiscalizadora. Isso você pode ser voluntário. Agora, se você quiser ser membro, seja bem-vindo. Aqui você será acolhido e as portas estarão abertas para lhe receber. Eu vou deixar aqui um contato, que é o e-mail transparência.fichalimpa2015@gmail.com. Eu vou repetir: transparência.fichalimpa2015@gmail.com. O WhatsApp oficial da entidade, ele é antigo, é o 99839-8465. Contato com o presidente, a qual os fala, a qual está gravando esse vídeo, essa live, é o Abreu. Ninguém me conhece por Edmilson, pelo meu sobrenome. Batista, não, é Abreu. Nós somos imparcial e nós somos independentes e voluntários. Aqui não passamos pano, não passamos a mão na cabeça, não temos político de estimação. Se ele cometer dolo, improbidade administrativa, corrupção, ele vai ser denunciado e cabe ao judiciário do Estado, se for verba pública estadual, se for verba pública federal, que é saúde e educação, Polícia Federal. E também nós temos uma satisfação e gratidão de ter uma parceria de fiscalização, de levar nossas demandas, os nossos apontamentos ao GAECO. Que tudo lá começou quando nós denunciamos a corrupção na UPA, que virou um elefante branco, e o prefeito Loreno Torardo foi para Brasília, fez um acordo, e o município devolveu a verba pública para a União, e o ex-prefeito Lara acabou de pagar no último mandato dele, em agosto, para final ali de setembro. E nós agora vamos sinalizar aqui, para que nós, cidadão, separamos o joio do trigo. É uma palavra que está lá na Bíblia. Você pega o joio, faz um monte e queima, porque ele é uma erva maldita. O trigo é uma colheita boa de pessoas, de princípios, de valores sociais e ético e moral. E também são cristãos, filho do Deus único e verdadeiro, nosso Pai Celestial. Aquele que nos dá esse ar que nós respiramos e esses nossos corpos perfeitos. Então fica aqui o convite para que em 2026 nós possamos mudar essa cultura arcaica, ultrapassada e falida da corrupção em 4 barras, que sempre está nas páginas policiais,
na Gazeta do Povo ou em outra rede da mídia. E nós não queremos mais isso. Vamos escolher melhor nossos representantes, os nossos deputados estadual, os nossos senadores, que vai representar o estado do Paraná, e também os deputados estaduais, que vai representar o estado do Paraná no estado, e os federais, que vai representar lá em Brasília.